Olá, pessoal. Oi, Jéssica. Espero que estejam todos bem. Estou muito feliz de estar aqui hoje representando o Observatório da Softex, que é a unidade de pesquisa e estudos da associação, compartilhando um pouco sobre a indústria de software e serviços de TIC. A Jéssica está aqui comigo, ela é a líder da unidade de internacionalização da Softex. Jéssica, me conta um pouquinho também do teu trabalho, para a gente dar início. Bom, amiga Aline, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite do ENAEX para a gente estar aqui presente, falando um pouco sobre a indústria de software e serviços de TI e como esse setor ele vem despontando nos últimos anos, é uma oportunidade para apoiar o comércio exterior brasileiro como um todo. A Softex, ela apoia a internacionalização da indústria de software e serviços de TI há 17 anos por meio do projeto Brasil IT Plus, que eu vou falar um pouco ao final da nossa intervenção aqui. Enfim, falando um pouco mais sobre a Softex é um OCIP, nós executamos políticas públicas na área de tecnologia, empreendedorismo e inovação. Então, a gente se posiciona como uma instituição que capta recurso para apoiar a sociedade por meio de políticas públicas de alto desempenho. A gente entrega de forma racional esse recurso público para a sociedade por meio de políticas públicas bastante estruturadas. Nesse sentido, a Softex também se posiciona como geradora de informações para o setor de TI, e aí a gente vai trazer aqui no primeiro momento da apresentação esse overview trazido para Teleguine sobre a indústria de software, uma oportunidade para o comércio exterior brasileiro, e suporte à internacionalização de empresas pela Softex. Essa segunda parte, eu vou falar um pouco apresentando a nossa iniciativa principal, que é o projeto Brasil IT Plus, certo? Então, deixo agora com a Eline para ela fazer a explanação e volto em seguida. Bom, nós vamos falar um pouco sobre esse cenário, né? Tanto o mercado no âmbito global quanto nacional, e de trazer esses destaques do número do comércio exterior, assim como os insights a respeito do que se espera para o futuro. Os objetivos prioritários de hoje da nossa participação são fornecer informações qualificadas sobre o setor de serviços de TIC, oferecer uma comparação de indicadores de desempenho do benchmark internacional e mapear as expectativas planteadas. Partindo do cenário global, em 2021, o mercado de tecnologia alcançou 5,1 trilhões de dólares e reverteu o resultado do ano anterior, que foi um ano difícil, né, 2020. Em 2021, ele teve um crescimento de 5,4%, impulsionado pelo crescimento da produção das novas tecnologias, que expandiram 15% nesse ano, elevando a sua participação no setor para 20%, ou seja, essas novas tecnologias passaram a ocupar um quinto de todo o mercado de serviços de TIC. Porém, esse índice ainda ficou abaixo da taxa de crescimento da economia global, que foi estimada em pouco mais de 6%. Vale dizer que as tecnologias tradicionais, que são representadas pelos segmentos de hardware, software, serviços de TI e telecomunicações, elas ocupam 80% do mercado, e as novas tecnologias, que são impressão 3D, realidade virtual, internet das coisas, robótica, representam cerca de 20% do mercado. Em termos de participação global, no ano de 2021, os Estados Unidos representavam 34,7% desse mercado, seguidos pela China, com 11,3%, e a União Europeia, com 15%. Também foram destaques as participações do Japão, com 6,2%, e a Índia, que com 2,2% do mercado, ela dobrou em um ano a sua participação na comparação com 2020. O resto do mundo respondeu por pouco mais de 30% da produção. Nesse gráfico seguinte, a gente consegue ver o comportamento dos gastos mundiais com serviço de TIC em comparação com a trajetória do PIB global. Vale dizer que os serviços de TIC cresceram menos de 5% a cada ano desde a crise financeira de 2009 até 2018. Somente em 2019 e em 2021, esse patamar foi superado. Especificando um pouco mais, realizamos um recorte para a indústria de software e serviço TIC. Cabe mencionar que esse filtro utilizou como parâmetro a produção econômica que compõe o setor de serviço de TIC,
Daí a gente chega aos seguintes grandes números. Em 2021, a indústria de software e serviços TIC global alcançou 3,2 trilhões de dólares, tendo sido praticamente 62% do total produzido pelo setor de serviços de tecnologia da informação e comunicação. Este valor foi praticamente estável em relação a 2020, que teve esse aumento tímido de 0,1% apenas na comparação anual, motivado pelo aumento dos gastos de serviço de TI e telecom, só que foram compensados pela queda na indústria de software, que contraiu 3,6% no ano. Sobre o mercado brasileiro, agora trazendo aqui um pouco mais para a realidade do nosso mercado, temos que o gasto do setor alcançava cerca de 64,4 bilhões de dólares, representando aproximadamente 1% do total produzido pelo setor de tecnologia da informação e comunicação no mundo. Este valor correspondeu a um crescimento relevante de 7% na comparação com o ano anterior, enquanto o mundo teve uma estabilidade, o Brasil cresceu nesse segmento 7%, mostrando que o país está crescendo de maneira acelerada na área, sendo superior ao crescimento global. Vale destacar ainda que este montante, de 64,4 bilhões de dólares, representa cerca de 4% do PIB brasileiro, e que ele vem aumentando sua fatia nos últimos anos. Na comparação com 2019, por exemplo, houve expansão de 1,1 ponto percentual na participação no mercado de TIC sobre a produção nacional. Dando um zoom em alguns segmentos do setor, observando os resultados quanto ao cenário da indústria de software e serviços de TIC brasileira, é estimado que o mercado tenha produzido cerca de 53,3 bilhões de dólares em 2021. O montante representaria praticamente 83% do total dos serviços produzidos pelo setor de TIC e um crescimento de 6,5% em relação ao ano anterior. A variação foi provocada principalmente pelo aumento dos gastos em serviços de TI, sobre o qual se estima um incremento de mais de 11% no ano. A indústria de software, que representa cerca de 1/5 desse segmento, né, que é a indústria de software e serviço TIC, cresceu também de forma relevante, 9,2% ao ano, e telecomunicações cresceu apenas 1,9% no ano. Para entender um pouco sobre a composição da indústria de software e serviço de TIC, vale a pena ver esse quadro. Aqui mostra que praticamente 20% da produção da ISS TIC brasileira vem do segmento da indústria de software, 36,1% da produção é oriunda do serviço de TIC, e a maior parte, ela vem do segmento de serviços de telecomunicações, que responde por 44,4%. Quanto à quantidade de empresas, essa proporção muda de maneira relevante. O segmento da indústria de software, que é aquele com menor contribuição na produção, é quem possui mais empresas registradas, praticamente 60% do setor. Serviços de TI possuem 16% das empresas e telecom, 11,6%. Outros serviços relacionados possuem cerca de 14% do total de empresas. Outro dado interessante também é o que a CAGED traz para a gente sobre colaboradores com vínculos formais. A indústria de software também é a que mais emprega. Segundo o CAGED, o segmento possui 55% dos colaboradores, seguido do segmento de serviços de telecomunicações, com 26,5%, e serviços de TI com metade desse valor, cerca de 13,1%. Outros serviços relacionados ocupam pouco mais de 5%. Agora a gente entra no comércio internacional. A respeito desse segmento, é importante situar um pouco o Brasil. Embora o país seja o 9º maior mercado global de TIC e a 11ª economia mundial, considerando os números encerrados em 2021, o país movimentou 9,7 bilhões de dólares em exportações e importações de serviços de tecnologia da informação e comunicação, e se posicionou como o 21º país no mundo em comércio exterior nesse setor, subindo 3 posições em relação ao ano anterior. O volume comercializado entre o Brasil e o exterior cresceu de forma relevante, mais de 14% em 2021 em relação ao ano anterior, dobrando esse desempenho verificado em 2020, que ficou em cerca de 7%. O resultado de 2021 foi motivado principalmente pelo desempenho dos serviços da indústria de software. O segmento cresceu 16% em relação ao ano passado, ao ano anterior, aliás, e respondeu por 85% do total da corrente de comércio do período. Serviços de TI registraram uma queda de 8% no período, mas o seu impacto ele é limitado, né? Porque o impacto no total das transações desse subsegmento é de apenas 3%, então tem um baixo efeito.
E também houve crescimento no volume de serviços comercializados em telecom, um crescimento bem mais moderado, de 3,3%, e ele contribuiu com cerca de 12% na participação do comércio internacional do setor. Em termos de trajetória, 2021 representou o sexto aumento consecutivo do total de compras e vendas desse serviço, desde a última queda registrada lá atrás, em 2015, que foi de menos 4%. É destaque também que depois de 3 anos de desaceleração, ou seja, uma redução na velocidade de crescimento, 2018, 2019 e 2020, o Brasil voltou a apresentar aumento, né, no volume transacionado, em termos de taxa de crescimento da corrente de comércio em 2021. Vale dizer ainda que as importações foram muito relevantes para esse resultado, como efeito, por um lado, da alta dos investimentos no país nesse setor e da aceleração da aquisição de insumos tecnológicos para dar suporte à infraestrutura, por exemplo, que a gente tem visto expandir, e, por outro lado, também da necessidade de suplantar a oferta, já que a quantidade de profissionais se mostra insuficiente, limitando a capacidade produtiva, e, por isso, a busca por recursos fora do país. E mais, nesse ponto ainda, desde o início da série histórica, lá em 2005, o Brasil exibe déficit da balança comercial de serviços do setor de TI e telecomunicações. Isso é, o país, ele adquire mais serviços de tecnologia da informação e comunicação do que fornece ao exterior. Em 2021, o saldo registrou saída de 3,2 bilhões de dólares, reduzindo o déficit comercial em cerca de 6% em relação a 2020. Apesar desse déficit comercial em termos de volume, cabe ressaltar que o crescimento médio anual das exportações, ele é muito relevante, ele foi bastante superior das exportações. A média anual de crescimento das exportações foi de 14,6%, comparando com 7,7% das importações entre os anos de 2005 e 2021. Isso indica que, em termos relativos, a série histórica mostra que tem havido um crescimento mais acelerado das exportações do que das importações. Se esse ritmo médio hipotético continuasse, né, a balança de serviços do setor poderia vir a ser superavitária em aproximadamente 12 anos, mais ou menos em 2023. Ressalto aqui que isso é uma simulação e nada indica que essas taxas de crescimento anual se manterão iguais às médias atuais. Vale ainda compartilhar este gráfico, que exibe de maneira desagregada as taxas de crescimento anuais, tanto para exportação quanto para importação. Em 2021, as exportações cresceram 27,7% e as importações 8,32%, demonstrando esse cenário positivo que o setor está no Brasil. Mas, e daqui para frente? Quais são as expectativas que estão aí no horizonte? Bom, sobre as perspectivas de futuro, a pesquisa realizada pelo Observatório aponta para um contexto econômico desafiador, em termos globais, caracterizado por esses choques externos de inflação, crise energética, impacto sobre a cadeia de valor, cujo mercado de tecnologia ele deve se ajustar ao comportamento da economia global. Espera-se que, em termos globais, seja apresentado um crescimento um pouco superior ao da economia global. De acordo com o estatista, o mercado de tecnologia da informação e comunicação deve alcançar cerca de 5,5 trilhões de gastos em 2022, ou seja, seria um crescimento de 6% ao ano, um pouco superior ao que foi no ano de 2021, de 5,4%. E em 2023, este valor chegaria a quase 6 trilhões de dólares, com um crescimento um pouquinho maior de 6,2%, consolidando a recuperação após a queda registrada em 2020. Embora a previsão seja de que os gastos tradicionais em TIC ele acompanhem amplamente o crescimento do PIB, né, nos próximos anos, de acordo com o IDC, o setor apresentará um crescimento de mais, ele pode ter um potencial de apresentar um crescimento mais do que 2 vezes o do PIB, caso as novas tecnologias comecem a representar uma fatia maior no mercado, ou seja, tem um potencial bastante importante embutido nessas novas tecnologias. Em termos de contribuição mundial, espera-se que os Estados Unidos devem aumentar ainda mais a sua participação no mercado em 2022, passando a representar 36%, em 2021 era 34%, seguidos da China, com 11,6%, e União Europeia, com 11,3%. Vale comentar que, com a saída do Reino Unido da contabilização, chama a atenção para essa perda de espaço na União Europeia,
no mercado, que uma queda de cerca de 3,7 pontos percentuais em 2022. O resto do mundo vai representar 41,1%. No caso brasileiro, abre-se uma janela de oportunidades. O setor de serviços de tecnologia da comunicação e informação brasileiro projeta gastos 8,2% maiores para 2022, ou seja, deve alcançar cerca de 69 bilhões de dólares. Esse valor indicaria um aumento, uma expansão, né, de 1,3% na participação no mercado mundial de serviços de TIC, e eles representam digamos, as expectativas mais positivas nos últimos anos. O ID se coloca como a melhor em 8 anos, o que é extremamente relevante, mesmo diante de um cenário econômico de crescimento moderado. A motivação estaria relacionada ao mercado de software, impulsionado pelo crescimento da economia digital em resposta à pandemia, que provocou essa aceleração, exigindo investimentos consideráveis em segurança de dados, e também uma migração acelerada para nuvem. Com isso, concluímos que o mercado TIC brasileiro ele tem crescido a uma taxa acima do setor global, motivado principalmente pela indústria de software e serviços TIC, que representa 83% da atividade no país. Nesse sentido, por um lado, destaque o volume de gasto em telecom, que representa o maior mercado da América Latina, no caso brasileiro, e o crescimento dos serviços de TI, que atuam na expansão dos negócios online, os negócios digitais, ofertando tratamento de dados e outros serviços de informação na internet. E por outro lado, também são relevantes as tendências de crescimento das novas tecnologias mencionadas, que devem impulsionar o setor e se tornar cada vez mais relevante para o avanço de TIC brasileira nos próximos anos, e o crescimento das exportações de serviços da indústria de software, que podem catalisar esse crescimento. Adicionalmente, vale comentar que nos últimos anos o setor de tecnologia da informação e comunicação passou a ocupar espaços nos setores estratégicos da empresa, ou seja, houve uma mudança bastante importante dentro do setor. As habilidades demandadas dos profissionais também mudaram, aprofundando o gap de talentos, e com essa expansão acelerada, com a demanda mais intensa, o principal desafio do segmento será reduzir a lacuna em termos de recursos humanos. Jéssica, agora eu vou passar a palavra para você. Obrigada, Eline. Bom, a Eline tendo trazido todo esse cenário, fica aqui minha parte de, diante disso, explanar, mostrar como a Softex apoia a entrada de empresas de software e serviços no mercado internacional. Né? A gente entende que há bastante oportunidade, principalmente depois da pandemia, que houve uma aceleração da transformação digital. Nesse aspecto, surgiu muita demanda para as empresas de software e serviços TI, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, a Softex, ela se posiciona ajudando essas empresas a irem para o mercado internacional, por meio do projeto Brasil IT Plus, que é o projeto setorial que a gente tem em convênio com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. O projeto Brasil IT Plus, ele é executado há 17 anos, então há 17 anos a Softex já enxerga o potencial do setor de software e serviços no Brasil, no mundo. Então, a gente apoia de forma bastante segmentada. Um dos diferenciais do projeto para outros mecanismos de suporte à internacionalização existentes é justamente que a gente consegue ter esse viés especializado, a gente consegue fazer ações focadas para as empresas de TIC e focadas nos clientes das empresas de TIC brasileiras. Então, a gente consegue ter essa especialização que faz muita diferença na hora da conversão das nossas ações em geração de negócios. E aí é importante dizer que a gente tem muito cuidado em sempre medir os resultados das nossas ações. Sempre que a gente promove um evento internacional ou uma ação de treinamento, os nossos indicadores são muito claros em termos de geração de negócio a partir da execução daquela atividade. Tanto para a gente dar uma resposta para o nosso agente patrocinador, que é a Apex Brasil, quanto para a gente também formular ações futuras, para entender o que deu certo, o que não deu, o que vale a pena manter, e a gente está sempre numa perspectiva de evolução
constante das nossas ações. Então, como eu disse, a gente atua há 17 anos, em uma parceria muito bem sucedida com a Apex Brasil, e nesse período a gente já atendeu mais de 600 empresas, a gente já apoiou mais de 600 empresas a irem para o mercado internacional. Atualmente a gente tem um pool de clientes de 135 empresas, e até o final do ano, com o nosso programa de internacionalização vigente, que a gente lançou recentemente para o Mobile World Congress, para a Espanha, a gente deve chegar à marca de 170 empresas clientes. E nosso objetivo é que até o início de 2024 a gente esteja com 203 empresas clientes. Então, importante dizer também que esse grupo de empresas, dentro, né, desse âmbito, desse grupo de empresas, a gente tem uma série de cases de empresas que conseguiram ter sucesso no mercado internacional, já estão entrando no mercado, ou até mesmo já entraram, estão diversificando mercados com o nosso apoio. E a gente tem dado que esse grupo representa cerca de 50% de todo o montante exportado de software e serviços para o Brasil, do Brasil. Então, é um grupo bastante pujante no sentido de representatividade quando você olha o setor de software e serviços TI como um todo, certo? Bom, e como é que é a nossa atuação para ajudar essas empresas a ir para o mercado internacional? A gente vislumbra o processo de internacionalização, a internacionalização de uma forma abrangente, de uma forma ampla. Então, a gente entende que internacionalização é todo o contato da empresa com o comércio internacional. Então, nesse sentido, para a gente, a internacionalização, a gente vê na prática que a internacionalização da empresa de software de TI, e serviços de TI, perdão, ela acontece à medida que a empresa ela se expõe ao comércio exterior, ao comércio internacional, ao mercado internacional, e nosso trabalho é no sentido de ajudar ela a fazer isso de forma assertiva, mitigando erros, mitigando gasto de recurso, dispêndio de recurso que não faça sentido. E à medida que essa empresa ela se expõe ao comércio exterior, ao mercado internacional, ela ganha conhecimento e o processo é retroalimentado a partir desse conhecimento que ela ganha. Então, ela vai evoluindo à medida que ela se expõe gradualmente ao comércio exterior, e está aí o nosso trabalho. Para apoiar a empresa, então, de forma prática, a gente atua com dois eixos, basicamente, um eixo estruturante, então a gente apoia a empresa por meio da oferta de treinamentos, desde a empresa que é iniciante, que está, em termos de nível de maturidade internacional, está engatinhando, está começando, acabou de ter essa sensibilização de que o mercado internacional é importante, pode ser uma oportunidade, então a gente oferece treinamentos para essas empresas, até treinamentos de alta complexidade para a empresa que já é internacionalizada e quer, por exemplo, diversificar mercado ou entrar no mercado específico. A gente faz, por exemplo, para citar, o treinamento Think Tank Gartner, que a gente tem uma parceria com o Gartner, que é um think tank de inteligência de tecnologia, e em parceria com o Gartner a gente presta esse treinamento de alta complexidade para as empresas que querem diversificar seus mercados. E outro eixo de atuação é o eixo de promoção comercial, que é feito por meio de ações de eventos internacionais, de missões internacionais, que aí está, de fato, onde a empresa, por meio do nosso programa, consegue exposição de forma subsidiada ao mercado internacional. As ações de promoção comercial, elas funcionam basicamente como uma vitrine para a empresa no mercado internacional, e ali ela consegue expor sua marca, fazer networking, gerar leads e gerar negócios. Então, a gente atua basicamente, em resumo, nesses dois eixos. Hoje, o nosso principal produto são programas de internacionalização, que a gente consegue, nestes programas, trabalhar os dois eixos. A gente consegue colocar no programa de internacionalização tanto uma parte estruturante, que tem o compartilhamento de conteúdo estratégico para a empresa ir para o comércio internacional, ir para o mercado internacional. Então, a gente faz essa parte de preparação, fornecendo informação, fazendo ações de feedback com empresas mais maduras, com empresas menos maduras, dessas empresas também num senso de comunidade aprenderem entre elas. Isso funciona muito bem no grupo de clientes que a gente tem. Então, a gente faz sempre esse eixo estruturante do programa de internacionalização aliado
uma ação internacional, um evento internacional. Por exemplo, a gente está inscrições abertas agora para o Programa de Internacionalização da Espanha, que envolve Mobile World Congress, que é um evento focado em mobilidade, telecomunicação, que vai acontecer em Barcelona no final de fevereiro. Então, ao invés de promover apenas o Mobile World Congress, a gente faz uma ação completa, com início, meio e fim, que a gente traz a empresa para o projeto, a gente faz aí um mês de preparação dessa empresa dentro de ações estruturantes, a gente fornece informação estratégica, a gente ajuda a empresa a entender como se posicionar no evento, como tirar o melhor resultado daquele evento, que é muito importante para a gente que ela de fato gere negócio. E também a gente incrementa com outras ações, como matchmaking personalizado, com preparação de pitch, a gente arregimenta investidores internacionais para escutar essas empresas brasileiras e possivelmente investir também. Por aí a gente faz um formato de internacionalização para startups e scale-ups por meio de investimento internacional. E tem a feira de fato, o evento de fato, que a gente monta um grande estande coletivo, bastante chamativo, sempre muito bem posicionado na feira, bem localizado, para que a empresa ela tenha ali sua marca exposta. E aí a nossa experiência é que fazendo essas ações mais complexas, com essa parte estruturante muito bem feita, faz com que a empresa ela chegue muito mais bem preparada no evento internacional e ela consiga, de fato, fazer o networking e gerar leads, para que, em seguida, esses leads vão sendo evoluídos e virem negócios a posteriori, tá? Então, basicamente a forma como a gente atua é essa, e para o futuro, com um passo de evolução no nosso trabalho, o que a gente está tentando, a gente está estudando fazer, é tentar atender as empresas de forma cada vez mais personalizada. É um desafio quando se fala de uma política pública com recursos limitados, mas a gente entende que é possível. E aí, nesse sentido, a gente está a gente está estudando como fazer matchmakings cada vez mais personalizados, como disponibilizar recursos para as empresas irem a eventos de forma individuais, eventos de seus segmentos. É importante dizer que tecnologia é transversal, então dentro de tecnologia tem vários segmentos, várias verticais, então a intenção é talvez conseguir disponibilizar recursos para a empresa conseguir fazer, e no evento de interesse, e, enfim, gerar, isso aumenta a possibilidade dela gerar negócio, ao invés dela ir num evento mais generalista. Importante dizer que a gente não vai deixar de fazer os eventos generalistas que trazem, sim, muito resultado para as nossas empresas, inclusive elas não conseguem escolher, porque os dois formatos são muito, o formato generalista também é muito bem sucedido, e a gente está tentando, com um pedido da demanda do cliente, a gente escuta muito o que o cliente traz para a gente, fazer cada vez mais esse apoio personalizado. Então, esse é um overview de como nós trabalhamos, como o Projeto Brasil IT Plus trabalha. A gente está aberto para receber novos clientes, então, empresas interessadas em aderir ao Projeto Brasil IT Plus e participar das nossas ações de promoção de comércio exterior e treinamentos, elas podem entrar em contato. A gente tem, no último slide, tem meus contatos, a empresa pode entrar em contato e eu direciono para a equipe que vai fazer um onboarding dessa empresa, entender quais são as suas necessidades, as suas demandas, os seus desafios, e a partir daí, direcioná-la da forma mais assertiva dentro das ações do projeto. E só para deixar um gostinho, ano que vem a gente tem ações como o Mobile World Congress, como eu disse, a gente vai ter Collision, London Tech Week, vai ter missões para o Chile, possivelmente missão para os Estados Unidos. A gente está batendo martelo nesse calendário, que vai ser divulgado em breve. Então, as empresas que têm interesse em participar desses eventos, em se mostrar mercado internacional, que é uma grande oportunidade, vale muito a pena estar dentro do Brasil IT Plus, porque ela consegue de forma muito mais vantajosa financeiramente, ela consegue de forma subsidiada, e dessa forma a gente consegue nosso objetivo final, que é acelerar a internacionalização da empresa, que a gente entende que é muito importante para a competitividade da empresa e do país como um todo, certo?
Bom, aqui eu finalizo minha intervenção. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite do ENAEX. É muito importante a gente estar aqui, mostrar, deixar público, né, o trabalho que a Softex faz também há tantos anos, e a gente se coloca à disposição para conversar, para novas intervenções, e, bom, acho que é isso. Algumas considerações finais, Emília? Sim, muito nesse sentido, para reforçar o que você trouxe, agradecer a oportunidade de falar um pouco no ENAEX, mostrar o trabalho do observatório, mostrar os desenvolvimentos, eles fomentam políticas públicas, então poder compartilhar isso num evento tão tradicional como o ENAEX é uma oportunidade muito valiosa. Muitíssimo obrigada, Jéssica, muitíssimo obrigada ao ENAEX pela oportunidade.